Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 10 de novembro, saiu o dado do IBGE a respeito da inflação fechada de outubro. E eu vou ter que dar uma palmatória. Eu errei. Eu esperava alguma coisa em 0,2, 0,3%, e os analistas de plantão, aqueles chatos, chegaram ao percentual mais próximo da realidade que eu. O índice de preços ao consumidor amplo do IBGE fechou agora em outubro em 0,59%, depois de uma série de 3 meses de deflação. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. Existe colunista do UOL culpando o presidente da República por essa alta da inflação, porque ele havia comprado votos, e aí em outubro não precisava mais e mandou os preços tudo subirem. Será que isso é verdade? Então vamos para o vídeo, mas antes disso, pode deixar o like aqui que hoje vai estar muito legal. Também inscreva-se no canal, quem não é inscrito, e se gostarem do conteúdo que eu estou colocando hoje, não percam tempo e distribuam ele para sua rede de contatos, por favor, porque isso vai fazer um bem danado aqui para o Fora de Curva, porque é assim que a gente vai prosperar, aumentar a nossa visualização e viabilizar o canal para, nos próximos anos, continuar atendendo aí você que está do outro lado da tela. Então vamos trabalhar, pessoal. Bom, como eu falei, o IPCA de outubro fechou numa alta de 0,59%. Primeira manchete que eu ouço sobre o assunto foi de um tal de Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Ele publicou a seguinte manchete: com alta da inflação, o Brasil vive ressaca da compra de votos por Bolsonaro. Quer dizer que o Bolsonaro comprou voto? Ele pagou dinheiro para as pessoas votarem nele? Depois ele tenta explicar um pouco o argumento. Eu vou ler até o primeiro parágrafo dele, que eu acho digno de dar risada, e algumas pessoas vão ficar com dor de estômago. Mas vamos lá, porque nós trabalhamos com informação. Para enganar os eleitores, o governo Jair Bolsonaro reduziu a inflação de forma artificial, cortando o ICMS dos combustíveis nos estados e segurando o preço nas refinarias da Petrobras. Passado o segundo turno, a realidade mentirosa criada pelo mito, entre aspas, se esgota com a inflação subindo após 3 meses de baixa. Olha, seu Sakamoto, se eu fosse você, eu daria uma olhada um pouco mais específica nos dados da inflação e observaria o que? Em outubro ainda caiu o preço dos combustíveis. A alta foi causada por outras coisas que seguramente o presidente da República, seja esse ou seja o próximo, não teria nenhum poder de intervenção. Vamos lá, vamos falar de coisa séria, vamos deixar de palhaçada, de politicagem, que isso aí virou uma grande mentira no nosso país e um dia nós vamos se arrepender muito disso. Então vamos lá tentar ver a verdade que estão nos números. Não estão nas cartas, como diria ciganas, se bem que tem algumas ciganas muito precisas. Teve alguma, afinal de contas, que previu o resultado das eleições? Eu não sei. Então vamos manter a nossa tese de que as cartas até podem contar uma mentirinha, especialmente aquelas mal escritas, mas os números realmente dizem a verdade, especialmente quando eles são bem calculados em função de eventos que já aconteceram. Vamos agora analisar direitinho o que está acontecendo. Primeira coisa que eu sempre mostro nessas oportunidades que sai o índice de preços ao consumidor amplo do IBGE é a rota da inflação. E realmente nós tivemos 3 meses consecutivos de deflação. Sim, foi pressionado em primeiro lugar pela redução de ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e telefonia. E a telefonia, especialmente as empresas de celular, ainda não devolveram dinheiro que é nosso por direito. Vou sempre chamar a atenção disso até que eles tomem juízo. E o que aconteceu? Já no IPCA 15, que calcula a inflação entre 15 de setembro e 15 de outubro, já houve uma pequena aceleração de preços de 0,16%. Essa aceleração aumentou ainda mais com a agregação dos dados da segunda quinzena do mês passado, chegando a esse 0,59%. Primeira pergunta: isso é um resultado terrível? Olha, eu vou dizer o seguinte, pessoal. O resultado não é o que eu esperava, mas eu confesso aqui, quando eu falho com vocês, a primeira coisa que eu tento fazer é dar uma palmatória. Eu não avaliei direito as perspectivas inflacionárias do mês de outubro, porque eu deixei de olhar algumas questões fundamentais que estavam ocorrendo, mas são tantas questões específicas que eu espero que vocês me desculpem. Mas essas questões específicas foram sim definidoras de uma aceleração de preços.
A nossa questão que nós vamos tentar responder agora, isso aí vai continuar? A inflação no Brasil vai continuar? Ou foi um piquezinho que aconteceu e depois volta a padrões mais normais? Vamos ver isso agora, gente, pelas causas da inflação desse mês de outubro. E para começar, é interessante destacar o seguinte: mesmo com essa inflação de 0,59, esse percentual nos parecendo bastante elevado de acordo com os padrões que nós estamos vivendo nos últimos meses, é o menor percentual inflacionário de outubro nos últimos 3 meses. Relembrando, em outubro de 2020 a inflação foi 0,86% e em 2021, mês de outubro, também 1,25%. Mas tudo bem, nós podemos dizer que aqueles momentos eles estavam sim influenciados pela questão da pandemia, pela instabilidade de vários mercados. Se nós considerarmos em relação a outubro a inflação dos últimos 11 anos, ou seja, outubro de 2012 a outubro de 2022, só lá em 2019 os preços nesse período do ano subiram de maneira significativa menor do que outubro agora de 2022. Vamos ver lá em 2012, mesma coisa aqui agora em 2022, 0,59%. 2013, 0,57%. Pois vamos adiantar um pouco, teve uma baixinha em 2016, 0,26%, depois vai para 0,42%, 0,45%, ou seja, isso mostra que outubro, em média, tem uma inflação mais alta do que nos outros meses do ano, e existem razões para isso. E um dos motivos eu citei ele na análise do PCA 15. Vamos nos lembrar que entre agosto, setembro e outubro, nós temos uma mudança de estação, especialmente nos estados do sul e sudeste do país, provocando uma pequena interrupção, uma redução da oferta de certos produtos da linha de hortifrutigranjeiros. E isso aí foi um dos fatores que mais pesou na inflação agora de outubro. Vamos ver já já. Mas vamos trabalhar especificamente então para não complicar. Vamos botar ordem nesse galinheiro. Então, gente, vamos ver agora de uma maneira um pouco mais específica, mais detalhada, o que realmente pegou, qual foi realmente a pedra no sapato que elevou os preços aqui ao consumidor do Brasil de uma forma tão relevante nesse mês de outubro. Vamos começar com a alimentação. Vamos lembrar que a alta geral foi de 0,72% e os principais pesos foram aonde? Pepino, batata inglesa, limão, maçã, tomate, inhame, vários tubérculos, o moranguinho, laranja-lima, pera, ou seja, produtos normalmente hortifrutigranjeiros de ciclo curto. Como eu falei antes, a transição entre estações do ano, saindo do inverno e entrando na primavera, provoca uma mudança, uma entre-safra desses produtos que se chama de ciclo curto no campo da agropecuária. E se tem uma entre-safra, o preço dessas mercadorias tende a subir nesse período do ano. Não tem nenhuma novidade, isso é tudo normal. O que se pode eventualmente estudar são sinalizadores de oportunidades para os agricultores familiares, no sentido de aumentar safras nesses períodos, porque eles vão ganhar mais dinheiro e, por outro lado, o consumidor final paga menos. Só isso que pode se fazer. Nada além disso. Só planejamento de apoio. Já no item habitação, nós tivemos uma alta de 0,84%, um pouco mais elevada do que se esperaria. Ela foi calcada basicamente nos produtos que se usa para manutenção do lar. Ferragens teve alta de 1,04%, tinta 0,93%, material hidráulico 1,18% e material de limpeza, artigos de limpeza, teve uma alta bastante relevante de 1,35%. Foi isso que causou essa elevação do preço médio de consumo dos produtos relacionados à habitação. Artigos de residência teve uma inflação de 0,39%, pressionada basicamente pelo segmento de imobiliário. Os móveis subiram em torno de 1,41% de preço. Isso explica basicamente o que está acontecendo nesse ramo de artigos de residência. Já vestuário, que tem tido uma alta incessante, uma alta bastante significativa no decorrer de 2022, teve nesse outubro uma inflação de 1,22%, pressionado por roupas masculinas, 1,7%. Pasmem,
Camisa masculina subiu 1,94% e as cuecas subiram 1,26%. Já no campo das roupas femininas, a inflação foi um pouquinho menor, de 1,19%, com destaques para vestidos, uma alta de 2,07%, e calça comprida para senhoras e senhoritas, 1,33%. Essa alta no preço dos artigos do vestuário, pessoal, ela é muito bem explicada. Dois motivos principais, ou três, vamos colocar três. Primeiro motivo é mais estrutural. Em 2020, com Fica em Casa, muitas lojas do setor fecharam as portas e as que sobraram, evidentemente, têm mais clientes em média para atender depois do retorno, uma vida mais próxima do normal, e isso sim gera uma oportunidade de aumentar o nível de preços. Segundo motivo, a chamada sazonalidade. Não vamos nos esquecer que outubro já está em plena primavera, mas aqui na região sul o calorzinho começa a ser mais intenso, apesar de que no Rio Grande do Sul não foi tanto assim esse ano. Mas as pessoas já começam a olhar, ó, lá na frente vem Natal, vem Ano Novo, vem as festas, vamos comprar roupas mais levinhas para ficar mais bonitos e frequentar mais bares, restaurantes, ou seja, ter mais liberdade para ir às ruas, se divertir, e isso demanda por roupas novas, roupas mais bonitas, dentro da última moda. Terceiro fator que é o principal, a meu ver. Vamos lembrar de novo que nos últimos meses o emprego no Brasil subiu para dedéu, alguma coisa de 800 mil postos de trabalho a mais nos últimos 3 ou 4 meses. Isso faz o quê? Faz com que apareça mais gente com dinheiro na carteira, no bolso, para consumir no mercado. E essas pessoas, além de se alimentarem um pouquinho melhor, é claro, isso aí também justifica em parte a alta do preço dos alimentos, vai buscar umas roupinhas mais bonitas para, em primeiro lugar, agradar os novos patrões do emprego novo, mas também para renovar o guarda-roupa que estava meio estraçalhado desde 2019. Então, a velha lei da oferta e demanda vai explicar, em grande parte, a inflação dos preços no setor do vestuário. E no setor de transportes, o que aconteceu? Será que o tal do Sakamoto do UOL tem razão? Culpa do presidente Bolsonaro, porque acabou a eleição, o preço dos combustíveis subiu? Olha, o que nós temos aqui de oficial no âmbito dos combustíveis? A gasolina registrou queda de 1,56% e o diesel caiu 2,19%. É verdade, o etanol subiu 1,34%, mas por conta do final da safra de cana-de-açúcar é normal que isso ocorra. Então cadê aquela coisa? Acabou a eleição, acabou o benefício fiscal, nada disso. Nós vamos ter uma alta de preços, provavelmente em novembro, no preço dos combustíveis, por causa de movimentos microespeculativos no preço da gasolina, especialmente do etanol, como eu falei, final de safra, e também uma pressãozinha internacional. Mas nada que retire o ganho da população, que não foi apenas patrocinado pelo presidente da República. Foi sim uma redução de impostos, vamos relembrar, aprovada pelo Congresso Nacional. Espero que isso ninguém tire da população brasileira. Mas aí, então, o que pesou para ter essa alta de 0,58% no setor de transportes? Passagem aérea, gente. Vamos lembrar, no Brasil atualmente, nós temos basicamente 3 companhias de aviação que dominam quase todo o mercado: a Gol, Latam e Azul. É muito pouco. Isso chama-se em economia de oligopólio e normalmente os preços desses setores mais oligopolizados tendem a ser mais aviltados. Qual é a solução para isso? Aumentar ou criar instrumentos para aumentar a competitividade desse mercado aqui no Brasil. Uma das soluções que eu aponto com boa convicção é que no momento em que se tornar mais liberalizado a entrada de aéreas de fora do país para competir no mercado interno, o preço dessas passagens vai cair muito. Vai ser bom para todo mundo. Talvez não seja tão vantajoso para os donos das companhias aéreas, mas para o mercado vai ser uma baita de uma bênção, vai ser muito produtivo. E o ramo de saúde, aqui no Brasil, desde o início do ano, está tendo uma inflação bastante significativa. Em outubro não foi diferente, foi de 1,16%.
pressionado em primeiro lugar pelos planos de saúde, estão bombando nas suas altas, em outubro foi 1,43%, e também cumpre destacar um crescimento das despesas, do preço médio das despesas, no que se chama de cuidados pessoais, envolve mais a higiene das pessoas, que teve uma inflação de 2,28%. Já as despesas pessoais aumentaram 0,57%, com uma culpa muito grande disso aí das costureiras, que aumentaram seus preços em 2%, 2,01% para ser mais exatos. Também tivemos uma alta bastante relevante na questão da recreação em pacotes turísticos. O setor de educação ficou dentro das expectativas, uma alta de 0,18%, liderado pela alta dos preços de livros não didáticos, os romances, aventuras, aquilo que a gurizada gosta muito de ler, 2,84%, cursos diversos, 0,88%, e uma coisa que só tem maleducado, pessoal, maleducado e medroso, as autoescolas. Elas subiram, olha só, pasmem, não façam autoescola até cair o preço, uma alta de 4,77%. Na área de telecomunicações, teve uma deflação de 0,48%. Telefonia móvel caiu 2,05%, ainda é pouco, muito pouco em relação à queda do ICMS que ocorreu lá em junho e julho, e em compensação a telefonia fixa. Alguém aí nas suas casas usa o telefone fixo ainda? Eu já esqueci do meu, acabou a bateria do telefone sem fio, nunca fui comprar uma bateria nova, porque eu nunca mais também usei esse tipo de aparelho. Mas teve uma alta de preço da ordem de 6,74%. Isso fecha a inflação de outubro. Essa alta de 0,59%, como nós podemos ver, ela teve provocações específicas. Não foi causada por questões generalizadas, mas sim por aspectos sazonais que aí eu dou a mão à palmatória de novo. Eu deveria ter prestado mais atenção no que está acontecendo na área de transporte aéreo, assim como no campo da alimentação, especialmente nesse período entre setembro e outubro, especialmente outubro, que tem essa entre-safra de hortifrutis granjeiros que vão pressionar a inflação para cima. Posso ter cometido alguns equívocos, admito eles, mas não caí no ridículo do tal do Leonardo Sakamoto, que botou no tadinho do Bolsonaro as culpas da ressaca dos preços que ele teria causado como vingança pela derrota eleitoral. Será que foi isso que ele falou? Nem tive muito saco para ler toda a matéria dele, que tem vários absurdos. É aquela coisa, tem que ter um pouco de estômago forte e senso de humor para ler certas coisas que saem na grande imprensa aqui do Brasil. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, pedindo novamente para vocês, não custa nada, deixem seu like, inscrevam-se aqui no canal que não é inscrito e compartilhem esse material com a sua rede de contatos, que acredito está bem esclarecedor para explicar o que aconteceu com a inflação de outubro. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, um abraço em cada um de vocês, tchau.